Gente, voltamos. Voltamos, está funcionando. Está funcionando. Ok, voltamos. Oi, gente, voltamos. A Isa realmente não estava conseguindo entrar no dela, então eu consegui entrar por aqui para facilitar a nossa vida e daí a gente vai ver se a gente consegue. Enfim, qualquer coisa ela entra aqui como convidada, mas a internet dela tá bem complicada. E eu achei que a minha que ia dar problema, porque eu tô na casa da minha mãe e a internet que é horrível. Oi, Jéssica. Agora vai, agora vai. Agora vai. E aí, paramos aonde? Vocês conseguem lembrar de onde a gente parou? Vou até deitar, que já tá dando a minha hora aqui. Maravilhosa. É, Cara, vocês lembram de onde a gente parou, né? De eu colocando o homem como aquele ser ideal que a gente almeja, isso. Era né? alguma Eu coisa falei que desse por aí. tanto a nossa afetividade, quanto os nossos desejos, quanto o nosso próprio fetiche sexual são também construções sociais, né? Eu adoro o exemplo dos índios, né? Eu já li, eu não lembro qual foi o antropólogo, mas que numa entrevista, para os índios era surreal que as pessoas objetificassem ou sexualizassem o seio da mulher, né? Sim, Para eles até aquilo era nas fotos que a gente vê, né, dos indígenas, tipo. porque para eles era muito estranho essa sexualização do seio, né? Era onde a mulher alimentava a criança. Então, esse é um excelente exemplo para a gente perceber o quanto nosso desejo, o nosso fetiche, a nossa atração e a nossa afetividade são também construções sociais. Quando a gente vive numa sociedade de hierarquias sexuais, onde o homem é colocado enquanto o ser a ser almejado, onde qualquer merda que ele faça é tida como maravilhosa, é óbvio que a gente vai direcionar o nosso afeto e o nosso desejo por ele. Na psicanálise, a gente vai dizer, ó, qual é o nosso desejo? Ó, o nosso desejo é ser o desejo do nosso objeto de desejo, Sim. E né? aí é muito comum as mulheres nem saberem o que elas desejam, né? Fora ser o objeto de desejo dos homens. É bem comum, assim, Mas é, tristemente. mas isso de ser objeto de desejo dos homens diz muito, inclusive, sobre as nossas buscas, né? Por que que eu desejo ser o Sim. objeto de desejo? Porque eu quero me tornar algo, socialmente falando. E a gente percebe também que as relações, né, o modo como a gente se relaciona afetivamente, é, também fala sobre papéis sociais. Sim. Papéis sociais são fatos sociais. O que significa eu dizer que papéis sociais são fatos sociais? É que eles nos são impostos, né? O que é que eu espero no relacionamento com o homem? Né? Eu espero ser reconhecida socialmente, que eu estou com o homem do meu lado. E Ainda tem que todas as consciente. instituições, né, em cima disso. Então tem o casamento, tem todas as instituições clássicas que você espera ter esse reconhecimento, né, dentro delas. Esse reconhecimento que nos leva também à inserção social. Porque, no fundo, Sim. ninguém quer ser socialmente rejeitado, marginalizado, estigmatizado. A gente está sempre fugindo desses estigmas, né, que nos colocam na marginalização. E aí, eu direcionar esse meu afeto e esse meu desejo para um homem significa o quê? Né? Que eu, ao ser desejada por ele, estarei me inserindo socialmente, estarei sendo reconhecida e validada socialmente. Então, muitas vezes nos nossos relacionamentos, a gente não busca de fato uma conexão com o outro. A gente busca um papel social. Por exemplo, na psicanálise, Sim. o Lacan ele vai dizer, veja só que interessante, que a mulher procura no homem a figura materna. Pode parecer estranho isso, né? Como assim a mulher procura no homem a figura materna e não a paterna? Eu ia falar, essa eu nunca tinha ouvido. Perceba, para a psicanálise, a mulher, ela representa, né? Vamos pensar assim, na relação de mãe, filho e filha, né? O Uhum. filho representa o id da mãe. Ou seja, ela vai se regozijar com a liberdade do filho. E ela vai querer que aquele filho seja livre sexualmente. É onde ela se orgulha, né? Da,
da virilidade do filho, porque é como se através do filho homem ela pudesse se realizar dentro desse contexto de uma sociedade castrada. Então, ao meu filho homem, tudo é permitido. Faz sentido. A mulher, a filha mulher, ela representa o superego. É o superego da mãe. E a mãe, ela vai querer se castrar a filha mulher, porque afinal ela também foi castrada. Ela também foi sexualmente reprimida. Né? E ela não quer ser sexualmente reprimida e castrada sozinha. A filha da mulher, ou a filha da mãe, ela precisa representar esse superego. Né? Ou seja, aquele estandarte para a sociedade. Então, a minha filha, ela tem que casar com um homem, sim. Um homem rico, de preferência, tá? Você passa o que você aprendeu, né? O que a mãe aprendeu para a própria... Então, a mãe, ela vai socialmente, dentro desse contexto da castração, se realizar na filha nesse aspecto. Então, para isso, ela precisa que a filha seja essa mulher ideal castrada. Ela projeta isso na filha, né? E a filha, quando busca a mãe no homem, né? No marido, significa o quê? Eu estou buscando a aprovação da minha mãe. Eu falo isso não apenas aprendendo muito aqui, gente. Não apenas por estudos teóricos, mas a partir da minha própria vivência. Né? O Lacan, ele vai falar isso. Ele vai dizer, olha, a mulher ela vai procurar no homem a aprovação materna. Né? De, olha, minha mãe, perceba que eu sou um ser humano. Eu fiz aquilo que você desejava que eu fizesse. Né? Eu segui o papel, né? Eu segui o carente, caminho. gente. É muito carente. Né? É bem carente. E eu fui essa pessoa. Né? Eu casei aos 22 anos. E quando Nossa, eu entendi... que nova. Muito nova. Novinha. Quando eu entendi que eu tinha casado aos 22 anos, porque eu queria que a minha mãe me reconhecesse, né? Porque não bastava todas as minhas conquistas e tal, acadêmicas, né? Ela só me viria se eu tivesse sido casada com um homem. E aí eu fui desesperadamente buscar isso, buscar a aprovação dela a partir de um casamento. E muitas mulheres fazem isso. É por isso que é tão difícil se divorciar, né? Porque a gente, às vezes, quer se livrar dessa pessoa, mas a gente pensa muito no como as pessoas vão nos ver, nossas mães. E aí, quando eu entendi isso, tanto na perspectiva teórica trazida pelo Lacan, quanto na minha própria vivência pessoal, eu fiz, caramba, né? A gente se relaciona com homens buscando um passaporte para a inserção social. Sim. E realmente gente... é um passaporte, né? Faz sentido, querendo ou não. E é muito louco como até o nosso próprio desejo sexual ele é moldado a partir dessas hierarquias sexuais, né? Do homem ser dominante e da mulher ser dominada. É por isso que eu vou me sentir amada se eu for o tempo todo cortejada por um homem, né? Que é onde ele vai afirmar a virilidade dele. E eu vou, obviamente, me sentir cada vez mais desejadas e aceitas. E aceita. Né? Então, é por isso que até, por exemplo, por que a penetração, e a gente é educada a achar que o único modo de transar é com a penetração. Né? A gente acha que se não tiver penetração, não tem sexo. A gente falou bastante isso no episódio da iniciação, né? Quando a Simone vai falar também da própria violência, como para a mulher aquilo muitas vezes é uma violência, é algo que traz dor, é algo que não necessariamente ela quer, mas a sociedade inteira coloca na nossa cabeça, né? Que sem isso não é sexo. Exatamente. E aí, obviamente, que dentro dessa relação de poder, né? A gente vai reproduzir. Sexo só é sexo se tiver penetração. Né? E eu só vou ser inserida na sociedade através do meu relacionamento com um homem. E aí, obviamente, que o nosso afeto ele vai ser moldado para ser heteronormativo. Né? A gente, às vezes, eu fico brincando. Eu falo, não, a gente acha que gosta de homem, quando, na verdade, a gente gosta dos papéis sociais. Sim, a gente gosta do privilégio que vem com isso. A gente gosta de toda... Não é exatamente privilégio, né? Mas é de estar naquele local social, né? Porque ilusoriamente ele nos faz acreditar que nós somos inseridas na sociedade, somos sendo acolhidas e aceitas, né?
Então é isso que a gente busca, né? Só que aí é muito doido, porque os relacionamentos heteronormativos são relacionamentos hierárquicos, gente. São tão hierárquicos que quando uma mulher que ocupa uma posição de poder acaba se tornando extremamente conflituoso, né? Eu falo isso porque hoje, assim, quando eu exercia ainda a heteronormatividade, né? Eu percebia que os homens se incomodavam muito com as posições que eu ocupava, seja ela intelectualmente, seja ela emocionalmente, seja ela financeiramente. É que aquilo feria de certa forma a masculinidade deles. E aí entrava numa relação de poder, numa relação de abuso, né? Sim, Onde é ficava. bem comum essa história, tipo, os caras ficarem incomodados, né? Realmente. E aí, quando eu percebi, olha, o que eu busco no relacionamento, né? Eu já não busco mais esses papéis sociais porque eu já sozinha detenho eles. Então, eu não preciso de um homem para me prover, por exemplo. Eu não preciso de um homem Sim. para que eu me sinta segura. Eu não preciso de um homem para que eu me sinta inserida na sociedade. Enfim, eu não preciso de um homem para ocupar esses papéis sociais e performar esses papéis sociais, porque eu já estou cagando para esses papéis sociais. E aí, quando eu comecei a meditar sobre isso, eu pensei, para que serve o homem, então? Né? Para que serve? Uma pergunta complexa, né? Uma pergunta perigosa. Né? E aí, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a perceber que o que eu buscava no relacionamento, principalmente em relação a conexões com trocas verdadeiras, com horizontalidade, assim, como de Beauvoir, ela fala isso maravilhosamente bem, né? Vocês citaram, elas, olha, nos relacionamentos lésbicos é possível que haja uma horizontalidade porque são desprovidos de papéis de gênero, né? E aí, quando eu percebi que eu buscava isso no relacionamento, e quando eu percebi que todo o meu afeto era direcionado às mulheres, que a mulher que passou a ser o meu eu ideal, né? Porque eu sigo majoritariamente mulheres. As pessoas que eu mais admiro atualmente são mulheres, né? Se eu quisesse me tornar alguém, eu me tornaria hoje uma mulher que eu admiro. Então, há muito tempo que os homens já não ocupavam não ocupavam em mim esse espaço do ser ideal. E aí, quando eu comecei a perceber que essa minha busca pelo meu eu ideal estava relacionado às mulheres, né? Eu percebia que a minha atração sexual começou a ser desenvolvida também para mulheres. Por quê? Porque eu passei a me apaixonar por mulheres, né? Eu passei a desejá-las. Não apenas idealisticamente, como sexualmente também, né? E foi aí que eu fiz, velho, realmente, né? A ficha só cai porque é muito fácil falar de heterossexualidade compulsória se antes viver isso na pele, Sim. né? Que Sim. eu comecei a perceber que, cara, eu tivesse sido socializada para admirar mulheres, porque essa admiração que eu passei a nutrir por mulheres, ela só surgiu com o feminismo, né? Com todas essas Eu críticas que a gente me faz. identifico muito também, realmente. Tipo, você vai virando feminista e você passa a ter outra visão, né, em relação a isso, assim. E aí, quando eu me dei conta disso, né, que eu senti na pele que a heterossexualidade era compulsória, minha mente, ela se expandiu assim, caramba, velho. É verdade que a nossa paixão é a busca pelo eu ideal, que quando eu passei a focar esse meu eu ideal em mulheres, eu comecei a me atrair sexualmente por mulheres, Faz sentido. né? E aí eu acho que a gente podia entrar na questão que você falou da heterossexualidade compulsória. Teve algumas pessoas perguntando se toda a heterossexualidade seria compulsória na caixinha de perguntas que a gente colocou. E aí eu queria saber o que você acha sobre isso. Eu acho assim, né? Até o próprio Freud, ele vai dizer que todo ser é bissexual, né? Ele vai dizer, olha, o ser humano é bissexual. Eu concordo muito com isso. Eu acredito que nós podemos desenvolver a nossa sexualidade, o nosso afeto para um dos sexos. Que o que vai determinar isso, né, é a nossa busca pelo eu ideal.
né? Eu digo as lésbicas, elas se atraem sexualmente por mulheres, etc e tal, porque ainda que inconscientemente o eu ideal dela está concentrado em mulheres, né? E que homens gays vão desenvolver a sua afetividade e o seu interesse sexual porque o seu eu ideal e também está focado em homens, né? E aí é muito doido, porque quando a gente fala homens não se apaixonam por mulheres. Eu digo, velho, homens heterossexuais, assim, eles se apaixonam pelo poder, pelo controle, né? São raros os homens que admiram, de fato, mulheres, né? E eles deixam de admirar isso, é muito doido, porque eu vivi isso dentro do meu próprio casamento. Eu achava que meu companheiro me admirava, até que eu comecei a ascender socialmente e academicamente mais do que ele. A partir do momento que eu comecei a socialmente estar em posições maiores que ele, eu deixei de ser uma mulher admirável, né, para ser um problema. E ele estava sempre tentando me podar, né, para que eu estivesse degraus abaixo que ele, para que ele pudesse manter a admiração, né? E aí quando a gente começa a perceber como a nossa subjetividade ela é construída, né, para isso, por exemplo, tem um lance que eu acho mó engraçado, velho, que é o tal da eu sou bissexual, mas sou heteroafetiva. Como assim? Você é bissexual, mas é heteroafetiva, né? Eu vejo muitas mulheres falando isso. Isso pra mim eu já ouvi isso também, já ouvi, é péssimo. é extremamente problemático, né? Sim. Porque, você se atrai sexualmente. É que é o caso da Anitta, né? Eu nunca vi, por exemplo, a Anitta se relacionando afetivamente, publicamente com mulheres. Mas ela assume transar com várias mulheres, né? Sim. Como assim? Você se sente sexualmente atraída, transa com mulheres, mas você não desenvolve afeto por mulher ao ponto de ser apaixonada por uma mulher? Como é que é isso? Será que isso não tem a ver com os Pra mim, papéis um negócio sociais? que beira. Sim, beira sempre, tipo, a objetificação, né? Tipo, A heteroafetividade é um rolê assim. uma forma de objetificação e é também uma forma de manter os papéis sociais, né? E eu não vou me desenvolver o meu afeto por Sim. mulheres porque eu não admiro tanto elas assim, né? Eu me atraio sexualmente, mas elas não são boas o suficiente para eu direcionar o meu amor e a minha paixão. É basicamente isso o mecanismo inconsciente. Sim. Né? E até no próprio episódio a gente falou, tipo, que até a Simone vai dizer, né, que só as mulheres ficarem ou se relacionarem sexualmente não é algo que incomoda o patriarcado, tá ligado? O que Não incomoda mesmo é ter um relacionamento, é mudar os é papéis sociais, né? são exatamente, porque inclusive mulheres lésbicas elas são objetificadas, né? É tão doido. Isso volta pro lance do sexo ser apenas com penetração. Não acreditam que mulheres transam entre si, porque sexo para ser sexo tem que ser penetração. Então, se mulheres não possuem um falo, elas não podem transar. Então, o ato sexual da mulher é uma brincadeira. Tanto que nos filmes pornográficos isso fica muito evidente. Né? Quando mulheres lésbicas são expostas em filmes pornográficos, é sempre a brincadeirinha entre amigas. Elas estão sem fazer nada, resolveram brincar. Aquilo no sexo é uma brincadeira. Então, a ideia de que o sexo entre as mulheres é curiosidade e brincadeira é vendido pela mídia, pela indústria pornográfica, né? E também perpetua o imaginário social, né? Perpetua E o sempre pro imaginário olhar social. masculino, né? Sempre pro Exato, olhar para ser masculino, sexo, sempre. eu falo. Para ter sexo, precisa ter o falo. E é por isso que a Simone de Beauvoir ela fala isso. Né? Fala, olha, as mulheres só transando entre si não incomodam o patriarcado. Óbvio que não, porque eles vão ver isso enquanto fetiche, enquanto a brincadeira, enquanto curiosidade. Mas a partir do momento que essa afetividade ela é construída, inclusive de forma política, isso é muito transformador. Né? Porque isso significa que a gente passa a reconhecer nós mesmos essa humanidade. Porque se eu me apaixono por uma mulher, significa que eu vejo nessa mulher uma humanidade que eu quero almejar e que eu quero ter.
Então, o meu afeto e a minha busca vai estar em torno disso, Faz muito né? sentido, assim. Pois é. Então, E aí eu acho que é interessante olhar por esse lado, porque muitas pessoas, como a gente falou que aquele nosso post rendeu muita polêmica da questão da escolha e tudo mais, e eu acho que as pessoas elas sempre olham para o lado negativo ao invés de olhar para o lado é, positivo que eu é, entendo, é como eu falei, eu sabe? entendo muito, porque existe um grande medo no movimento LGBT, que eu acho que é um medo legítimo, né? Da gente falar da cura Sim, gay. Porque a gente sabe sim. que a homossexualidade, isso, no fim da Idade Média para a Era do Renascimento, ela foi vista, né? Ela foi colocada enquanto uma aberração, como uma Uhum. doença, como algo a ser combatido. Né? Uma aberração, uma aberração, uma aberração. Então, uma forma que se encontrou de combater esse preconceito, de dizer que a homossexualidade era uma perversão, né, como era colocada pela Igreja Católica, etc e tal, era dizer, não, a homossexualidade não é perversão, eu já nasci assim, Eu né? não tenho Que eu culpa, né? Não tenho a culpa católica, não vou acho carregá-la e tudo mais. exatamente, né? E eu não tô aqui para dizer, falar de cura gay, porque eu acredito que as pessoas devem ser livres para direcionar os seus afetos a quem elas bem entenderem. Mas que quando se fala de Sim, nós mulheres, seria minimamente interessante a gente questionar. Porque é que a gente direciona tanto o nosso afeto e a nossa admiração para homens. E como o nosso olhar, sim. porque é foda, assim, eu falo. é, a rivalidade feminina é uma forma de sublimar o desejo que a gente sente pelas mulheres, né? Eu falei isso a semana passada, ou retrasada, não sei. Percebam, a maioria das mulheres segue mulheres, né? Sim. E mulheres que elas se comparam fisicamente falando, mulheres que elas acompanham. Nós somos obcecadas por outras mulheres, né? Percebam, quantos A homens gente você consome os conteúdos, né? assim, numa perspectiva Uhum. mais fútil, né? Eu acompanho blogueiras de moda, disso, daquilo, e a gente fica muito obcecada por esse universo, né? E aí, Sim. esse sentimento de rivalidade nada mais é do que o desejo sublimado. Já que não me é socialmente permitido direcionar o meu afeto à mulher, eu vou rivalizar como? Porque a rivalidade, perceba como a rivalidade e a paixão ela andam lado a lado. Da mesma forma que a paixão é tentar possuir aquilo que o outro tem, né? O que é a rivalidade se não querer possuir o que o outro tem? Faz sentido. Nossa, tem várias reflexões aqui. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito, muito Né? O pessoal fala sentido. rivalidade, Real. rivalidade. Gente, a rivalidade feminina é a paixão sublimada. É o modo como se encontrou de direcionar nossa paixão para as mulheres de uma forma socialmente aceita. E de uma forma que ainda vai ajudar os homens também, né? Porque a gente vai estar rivalizando ali uma com as outras. Imagina que louco, Foda. se ao invés da gente olhar o corpo de uma mulher, onde a gente se sente altamente ofendida porque ela tem um corpo padrão, etc e tal, a gente passa a olhar esse corpo com desejo. Ao invés de se comparar, ao Né? invés de olhar para o corpo e olhar para o corpo da outra mulher, né, que eu fico me comparando, é, eu passo a olhar ele com desejo. Eu não me comparo mais o meu corpo contra as mulheres, mas quando eu olho para a mulher, eu a desejo. Perceba como Interessante. ela ganha uma outra perspectiva. Eu deixo de competir, né, com a aparência física de outras mulheres, porque eu sou capaz de achar uma mulher linda sem me sentir ofendida com isso. Né? Que eu quero que ela seja linda e seja linda do meu lado. Né? De eu achar uma mulher altamente atraente e não me sentir incomodada com isso, porque eu quero que ela seja atraente, mas atraente do meu lado. Sim. É interessante. Acho que é uma coisa que as pessoas. Você tem que ir treinando também, né? É uma perspectiva muito diferente, porque obviamente a gente não foi socializada para isso, a gente não foi ensinada para isso socialmente, né? Claro, se a gente é educada para achar que só tem prazer com penetração, vai se masturbar pensando no objeto fálico. Né? É óbvio que o nosso tesão, enquanto mulher, que o nosso tesão ele vai estar muito
muito nessa perspectiva de eu gosto da ideia que estou sendo desejada por um homem e por isso ele tem que me penetrar. Percebe como o nosso tesão heteronormativo é basicamente esse, né? Eu gosto da ideia de estar sendo desejada por um homem. Sim. E aí, quando a gente começa a romper, né? Quando a gente começa a romper e começa a pensar, né, eroticamente em mulheres, essa perspectiva da necessidade da existência do falo, ela desaparece, né? Porque qualquer lésbica ou bissexual que transa com mulheres sabe que o pênis acaba sendo extremamente inútil no ato sexual. Que há diversas formas de obter prazer e de gozar sem o intermédio do pênis, gente. O clítoris, ele não precisa de penetração, não, para ser estimulado. A coisa mais fácil do mundo é estimular o clítoris, né? Ele é um órgão externo. E E a gente no sabe que o nosso... episódio que eu fiz com a Célia e com a Lisa, a gente falou até sobre como tem todo aquele mito também do orgasmo clitoridiano e o orgasmo vaginal, né? Que daí, enfim, hoje em dia nem já sabe que os dois são clitoridianos. Exato. Então, assim, o tesão, né? A gente sabe que o nosso tesão, ele é também socialmente construído, né? E esse tesão, essa excitação, vem muito da admiração, né? Não necessariamente de uma admiração genuína, né? Mas de, porra, achar aquela pessoa foda, potente. Porque quando a gente fala que uma pessoa é gostosa, né? É muito mais de atributos físicos. É mais do que ela faz a gente sentir. Né? Porra, acho essa pessoa, tô no tesão nessa pessoa porque eu acho ela foda. Né? E quantas mulheres, eu pergunto a vocês, Sim. vocês conseguem olhar para uma mulher e sentir o tesão por achar ela foda? Será que você consegue, de fato, achar uma mulher foda? Questionamentos importantes. Né? Porque eu penso, eu acho sim, eu tenho muitas amigas, eu acho muito mulher foda, enfim, acho mulheres incríveis, etc e tal, mas eu não sinto tesão por elas. Acho aí que é algo pra gente pensar, né? Porque se eu acho de fato, uma mulher foda, e se eu sinto tesão nessa admiração que eu tenho, obviamente que eu vou me atrair sexualmente, né? Sim. Então, a gente precisa pensar que quando a gente fala da heterossexualidade ser compulsória, não é apenas a heterossexualidade ser uma imposição material, porque de fato ela é uma imposição material, né? A gente é socializada para desejar se casar com um homem. Mas perceber todos esses mecanismos do inconsciente, né? Que eu falo do desejo, Sim. do tesão, do eu ideal que a gente busca, né? Eu busco um eu ideal. Que eu ideal é esse? Quem ele representa? Né? É muito Sim. doido, eu E fico uma coisa brincando. que a gente falou bastante também relacionada à heterossexualidade compulsória é como vai muito além de você sentir atração por homens, né? Como tá toda conectada a você ter que casar, você, enfim, entrar em todas essas instituições, que é muito mais, né, do que sentir atração por um homem. A heterossexualidade não é só isso, né? Então, Não é. fica bem Não mais é. complexo. Principalmente quando a gente começa a pensar que muitas mulheres não gozam no sexo. Quando a gente vê como padrão, modelo padrão de relacionamento Sim. heteronormativo é algo extremamente falido, quando a maioria das pessoas da maioria das mulheres não estão felizes dentro do relacionamento. Foi muito engraçado que uma vez quando eu quis convencer uma menina a ficar comigo, né? Eu só tenho uma piada. Eu fiz assim: se eu fosse um homem, eu seria o genro ideal, né? E aí ela ficou toda sem jeito, assim. E ela fez. Aí eu brinquei. Cantadas com Jéssica Miranda. Se eu fosse, eu seria o genro ideal.
né? E ela, então, meu defeito é não ser homem, então, né? Ela é um defeito que é qualidade, né? Eu também acho, né? É o Mas, melhor, nossa, se esse é o defeito, você tá ótima. né? Perfeito. Então, é preciso pensar, assim, o que é que você busca de qualidade no outro? Que você acha fundamental para ter um relacionamento? Percebam, porque eu vou dizer para vocês, né? Se eu for aqui é, falar da minha lista, do que eu espero que uma pessoa tenha, para que eu possa me relacionar afetivamente com ela, as únicas pessoas que eu vejo capazes, né, de corresponder a esses meus ideais são mulheres. Cara, eu fiz essa lista recentemente também e eu cheguei a essa conclusão também. Eu olhei pra lista e eu falei, gente, não vai ter homem que vai se encaixar nisso. Não tem como, tá ligado? Não tem. Não tem. Primeira coisa da lista, não consumir pornografia. Já tira, tipo, 90% dos homens. Exatamente. Né? Eu tenho várias coisas. É. Tem uma, era, eu tenho na minha lista que era algo assim, se interessar genuinamente por causas sociais. Velho, pega a maioria dos Uhum. movimentos, né, sociais são liderados por mulheres, porra. São as mulheres que estão envolvidas, seja, sei lá, no feminismo, no movimento antirracista, na luta pelos direitos das mulheres, em todos os movimentos sociais, né? A maioria majoritária é composta por mulheres. Sim. Então, quando eu fui ver, eu fiz, poxa, nessa minha listinha aí, rapaz, esse cara, na verdade, é ela, né? E É, por exclusão, assim, você chega em mulheres. pô, o pessoal fala, você acha que com mulheres está sendo. Claro que é, velho. Relação com mulher, não tô dizendo que mulheres são seres perfeitos, imaculados. Não. Uhum. Tá todo mundo doido nesse planeta Terra, todo mundo problemático, cada um com seus problemas, né? Mas que é possível construir uma relação muito mais horizontal exatamente por conta dessa ausência de papel. Imagina, velho, vocês. Porque assim, todas as vezes que eu me relacionei com homens, eu fui castrada. E em inúmeros aspectos, assim, eu lembro que eles não gostavam quando eu estava Sim. bêbada, né? Eu perdi as contas É. de, às vezes, ter bebido, assim, e receber essa punição de homens. E não foi um, dois, foram todos com que eu me relacionei. Que se mostravam Nossa. incomodados, né? Com mulheres isso não acontece, porque a gente já tem, principalmente mulheres feministas, pô, eu nunca vou censurar uma mulher por ela estar exercendo a sua liberdade, né? Sim. Então, isso é a prova de uma horizontal. E outra, gente, se precisa maternar, né? Porra, saber que, O principal. nossa, a mulher, ela vai chegar na sua casa e que ela mesma vai conseguir Sim. preparar a própria comida e fazer o rolê dela e que você não vai precisar lembrar que ela tem que jantar ou ela não vai perguntar o que é que a gente jantar. Enfim, e não precisar maternar um ser adulto, né? Porque mulheres são, sim, Sim. mais especializadas para autonomia do que homens. Só isso, velho, é de tirar um peso nas costas fuderoso, sabe? E, Muito. e, e velho, se tem uma coisa que é uma perda de energia, um gasto emocional desnecessário, é maternar homens, velho. Não façam isso. Vocês não estão sendo pagas para isso. Vocês vão atrasar a vida de vocês. Vocês vão atrapalhar a evolução desses Sim. caras. Deixem eles aprenderem a serem autônomos para que eles possam, inclusive, se desenvolver enquanto seres humanos, sabe? E sim, Sim. mulheres podem reproduzir o machismo, Não, é porque algo horrível, algo que atrapalha muito. mas só o que que acontece? Eu percebo que tem muita mulher lésbica também que vai tentar reproduzir no seu próprio relacionamento o modelo de relacionamento heterossexual. As dinâmicas de poder, né? É É. igual aquela parada, quem é ativa e quem é Uhum. passiva na relação. Essa noção de quem é ativa e quem é passiva na relação nada mais é do que Sim. reproduzir uma lógica da heterossexualidade, onde tem o passivo e o ativo, né? Total. E a gente até falou disso no post que a gente falou ali da sexualidade, que a gente falou, né? Porque a gente é ensinada a se relacionar de certa forma, então faz total sentido que as mulheres queiram
imitar isso, digamos, no relacionamento com outras mulheres, né? Quando elas não têm nada que diz como que elas têm que agir dentro desse relacionamento com outras mulheres, elas acabam caindo nessas dinâmicas muitas vezes, né? Exatamente. Então, eu, honestamente, é o meu lugar de fala, né? De quem já foi casada com homem. Local de fala mesmo. Meu lugar de fala, esse é meu lugar de fala. Já fui casada com homem, eu posso, tenho que falar. E olha que o meu ex-companheiro estava tá anos-luz à frente de inúmeros homens. Mas que é um atraso na vida da mulher que maternar homem gente. É fato, né? É óbvio que é um atraso, é uma perca de tempo. Então, sim, mulheres lésbicas podem reproduzir o machismo, porque o que a gente aprende de modelo de relacionamento é um modelo hétero afetivo, né? E a gente vai, como a gente tem eles como referência, acaba reproduzindo, né? E cabe a nós, enquanto Total. mulheres, construir modelos de relacionamento. Cabe a nós, o feminismo ele serve para isso, não serve para a gente questionar e serve para a gente também moldar o nosso próprio comportamento, né? E Sim. porque é o que eu falei, olha, eu aprendi a admirar mulheres com graças ao feminismo, né? E a minha cabeça se expandiu para diversas outras questões graças ao feminismo. O meu comportamento e minha posição, meu agir no mundo, ele mudou graças ao feminismo. Então, eu acho que o feminismo ele traz essa grande possibilidade da gente, inclusive, construir uma ética feminista que nos possibilite construir relacionamentos mais saudáveis e relacionamentos horizontais, né? Onde a gente possa torcer pela expansão do outro. Sim, faz total sentido. Tipo, é uma questão feminista também, né? Quando você aprende a parte política e teórica, tentar aplicar isso dentro do relacionamento faz total sentido. Pois é. E aí, gente, vocês têm mais alguma questão? A live bombou, hein? Adorei. Aqui. Eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas. Eu não sei se o pessoal, a galera tá aí, ó, adorando comentar aí. Tá. Várias questões. Dava E pra ficar muito tempo. Esse assunto rende, né? o nosso afeto ele é direcionado para o eu ideal, né? Que estruturalmente falando, nas hierarquias sexuais, o eu ideal é um homem, né? Isso Tem mulheres resume bem, né? que conseguem direcionar para outras mulheres, mas a gente, mesmo enquanto mulheres heterossexuais, precisam questionar, né? E parar com Sim, essa... Pelo amor de Deus, gente, tem isso de heteroafetividade e bissexualidade. Eu sou bissexual heteroafetiva porque é feio, sim. tá? É problemático, é objetificador. Pelo amor de Deus, não é desconstruído não, hein? Nem um pouco, galera, nem um pouco. E acho Não que é? isso resume muito bem isso que você falou de procurar o outro ideal, assim, a gente nem, tipo, isso é uma outra perspectiva até. E É faz você total achar que sentido. velho, eu acho horrível isso de você, enquanto mulher, achar que uma mulher serve para transar com você, mas não serve para ser sua companheira, né? Uhum. Pra estar ao seu lado, socialmente falando, é um homem, Diz né, gente? muito, sim, é muito péssimo. Nem um pouco feminista, obviamente. Nem um pouco. Péssimo, Nem um pouco. péssimo. É problemático pra caramba. Então é isso. Sim. A bateria já tá acabando. Eu adorei esse bate-papo. Sim, foi ótimo. E a gente, cara, a gente receberia aqui toda semana, se a gente pudesse, porque, cara, rende muito, assim, aprendi demais hoje, Jéssica, sério. Foi um prazer. E a gente agradece Introduzir. muito, assim. Sim, com certeza. E eu espero que todo mundo tenha aprendido bastante também e que a gente consiga sempre continuar esse debate, né? Porque a gente está vendo que os posts sobre esse assunto estão rendendo e a galera tem muitas dúvidas, né? Então, É, sempre trazendo pessoas aqui para agregar aí cada vez mais. E sim, gente, vai ficar salvo, vocês pessoal. podem ver depois. E Uhum. contem comigo. Eu adoro. Eu sou mega fãzona do trabalho de vocês. Adoro ouvir o podcast de vocês. Fazer minha faxina ouvindo o podcast.
Ai, obrigada, obrigada. A gente tá aí, né? Sempre estaremos aí produzindo conteúdo, continuando aí. Esse ano a gente termina o segundo sexo, finalmente. Então ainda vai ter muita coisa pela frente, vai ter muita convidada, vai ter muito episódio especial. E isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite.